Tá, Você nunca tinha por Paris, né? Marupi, ai kuramo, emaekatu, endukatu. Minha avó contava que com os filhos dela, minha avó teve 11 filhos, né? Antes de chegar até o Jaraguá, né, eles passaram por vários lugares e geralmente nesses lugares eles eram expulsos, né? Quando caminhavam, chegavam a algum lugar, os brancos expulsavam, tacavam pedra, humilhavam, né? Era muito difícil. No Jaraguá eu lembro quando um priminho meu faleceu, assim, de fome mesmo, né? Que não tinha comida, né? Eu cresci nesse cenário, né? E aí eu comecei já com uns 13 anos, mais ou menos. Eu comecei a perceber que tinham reuniões na aldeia, além das reuniões tradicionais que o Guarani, nosso povo, faz, que demoram o dia inteiro, vai até a noite, são reuniões de horas e horas e horas. Tinha reuniões com os brancos, né? Com os Juruá, para falar sobre esses problemas da comunidade, né? Aquilo já me revoltava, assim, né? De ver o sofrimento, né? De não ter alimento, de ver o rio sendo poluído, né? E minha avó sempre reclamando, falando, olha, vocês têm que parar de sujar o rio, vocês têm que proteger o território, a gente está aqui para proteger essa floresta, não só para o índio, mas para vocês também. Meus netinhos estão sofrendo aqui, né? Com doença que vocês estão trazendo, então... Ela sempre falava, mas ela falava, tinha muita dificuldade de falar em português. Ela falava só algumas coisas, né? Quando ela ia falar, ela falava mais em Guarani, né? Ela falava assim, olha, o que eu quero é que viver bem com vocês, brasileiros. Quero viver com respeito e que vocês respeitem a gente também, né? Que não maltrate a gente, né? Como Guarani. E que vocês ajudem meus netinhos a ter alimento, né? Para ter comida para comer, né? A gente precisa de comida, né? Então isso era bem triste, assim, né? De ver ela sempre falando isso, né? Então, com uns 13 anos, mais ou menos, eu me atrevi a ir na reunião dos adultos, né? Coisa que não é comum, né? Porque para nós, Guarani, as lideranças são mais velhas, né? Uma liderança, hoje eu entendo que ela se constitui por núcleos familiares. Então, tem vários clãs, vários núcleos de família, e uma liderança se constitui para representar um núcleo de família. São várias famílias que essa liderança vai se levantar para defender. Então, tem assembleias que esses líderes, né, de famílias, de núcleos familiares, se reúnem. E eles primeiro têm que ser aceitos pelo seu núcleo familiar. Depois ele vai ser aceito pelos outros clãs. E aí vai ser aceito pelo povo guarani. Então tem uma postura, tem uma disciplina, tem uma forma correta de ser liderança, né? O povo guarani é um povo que fala muito bem, que se articula muito bem, mas sempre pacífico, né? A não violência, né? A benevolência do coração é o que conta para uma liderança, né? Ser justo, ser simples, ter o respeito, né? Então eu fui vendo, né? Essas lideranças e o jovem não participava na época que eu era mais novo, né? Ele não participava da liderança, né? Não tinha isso de jovens lideranças, né? Mas eu quis ir na reunião, né? Eu lembro que eu comecei a ir nas reuniões e ouvia o pessoal falando tinha FUNAI, na época tinha Furnas, né? Eu via o pessoal falando da demarcação, né? Que tinha que aumentar a terra, que era muito pequena, que tinha sido demarcada uma terra que não respeitava a comunidade, né? E aí eu via que tinha que ter posto de saúde, tinha que ter um atendimento melhor à saúde, né? Que não tinha. E aí eu via essas coisas e com 14 anos foi a primeira vez que eu falei assim numa reunião, sabe? Então, tava tendo a reunião e aquilo me revoltou, assim, de saber que depois aqueles Juruá iam embora e não iam resolver nada para a comunidade, né? Então, quando eu ouvi a reunião, eu quis falar, eu tava com aquele impulso de falar, né? Aí eu falei com meu tio, ele falou assim, olha, você não pode falar, você é muito jovem. Nós, adultos, pode falar, você não. Aí eu não aceitei, assim, né? Eu peguei, acabou a reunião, né? Quando todo mundo foi levantar. Aí eu falei pros Juruá, né? Já interrompi, assim.
Falei, olha, vocês não vão embora daqui enquanto vocês não resolver, vocês não podem fazer isso com o nosso povo, vocês têm que dar uma resposta agora, a gente não vai aceitar mais esperar. Aí eu causei uma situação bem complicada, assim, né? Porque tanto as lideranças mais velhas não gostaram da minha atitude, tanto quanto os brancos olharam para mim e saíram, foram embora, não falaram nada. E eu fiquei ali, né, me sentindo com vergonha, né? Eu falei, nossa, o que que eu fiz, né? Eu gritei, né? E os Guarani não gritam, né? Os Guarani falam mais baixo, mais calmo. Aí acabou a reunião, depois os meus tios vieram falar comigo, né? Olha, você não pode falar, você não é liderança. Quem falou para você falar? Você não é uma liderança. Aí eu fiquei triste, né? Mas sentindo aquela vontade de lutar, sabe? Pela comunidade, assim. Foi nesse caminho que eu fui seguindo, né? De participar das reuniões. Né? Até que com uns 16, 17 anos já o pessoal já me aceitava mais nas reuniões, sabe? E até por fazer tanto esse trabalho de visitação na aldeia, né? Eu trazia grupos para a aldeia para trazer alimento e tudo, eu sempre estava fazendo esses trabalhos. Então, algumas pessoas falavam, olha, você nunca foi chamado, escolhido para ser uma liderança, né? Mas a minha avó, ela sempre falava, olha, um dia você vai ser cacique, um dia você vai ser o líder da aldeia. E aí eu comecei a pensar outros tipos de estratégia, né, para resolver as coisas na aldeia, né? Então, já como um jovem líder ali, né, eu pensei assim, olha, vamos, para resolver essa questão, vamos fechar uma estrada, né? Que até então nunca tinha tido esse tipo de movimento, né, na nossa comunidade. Então, a gente resolveu fechar a estrada, né? E começamos a fechar a estrada. Aí fechamos a primeira vez e eu lembro assim, eu bem jovem assim, no meio da rua, né? Fechamos, colocamos galho. Alguns me acompanharam da aldeia, né? Não foi todos. E o pessoal da aldeia olhando assim, né? De dentro da aldeia, na rua, praticamente sozinho ali, né? Aí liguei uma caixinha de som, falando, gritando lá pelos nossos direitos. E aí me chamaram de doido, falaram, não, você é doido de fechar a rua, isso não precisa disso, nós nunca fizemos isso, agora você quer fazer isso. E aí o pessoal falava que não era assim que fazia, né? Eu fiquei até em dúvida, assim, se era para fazer mesmo. Mas aí começou esses movimentos, né, de luta, assim, de resolver, porque eu já tinha uma vontade grande, né, de ajudar meu povo, mas não tinha muita paciência de esperar o Juruá ficar enrolando a gente, né? Então, já sendo respeitado como uma liderança, né? E tendo o aval da minha avó, né, para fazer os movimentos, aí eu comecei a fazer os movimentos, né? Junto com outros jovens. A gente tinha 3 aldeias na época, né? Então, tinha 2 aldeias, as 2 maiores aldeias, não, tinha grupos de lideranças diferentes, né? Então tinha um grupo de uma aldeia, grupo de outra aldeia que não se juntavam. Então eu via essa situação e falava, poxa, por que que todo mundo não se junta, né? Mas já era uma questão antiga, antes mesmo de eu participar das reuniões, eles já tinham essa diferença, né? Aí eu fiquei tão triste quando eu via assim, um grupo para lá, outro grupo para cá, os dois não se entendiam, mas precisava dos mesmos direitos. Aí uma vez eu fui num evento que marcou minha vida, eu fui na PUC. Aí tava na PUC o Gerson Baniwa, o Ailton Krenak e o Milton Santa Cruz, que é um indígena da Colômbia. E eu prestei atenção nas falas deles, eu falei, eu preciso conversar com eles, né? Preciso pedir um conselho, né? Porque minha comunidade está dividida e a gente precisa se juntar para lutar. E aí foi quando eu fui conversar com o Milton Santa Cruz, né? Chamei os três assim, né? Eu falei, olha, eu preciso conversar com vocês três, vocês podem me dar um conselho? Eu acho que eu tinha talvez 17 anos por aí. Eu falei, olha, eu preciso de um conselho, a minha comunidade não está se entendendo muito bem, as 2 aldeias, e a gente precisa lutar, mas o pessoal está meio desunido. Aí o Milton Santa Cruz, esse senhor indígena da Colômbia, ele falou assim, olha, você tem que entender uma coisa, é muito importante, você como jovem já está percebendo essa questão.
Então você está dentro da aldeia, mas você consegue ver o problema de fora. Então você tem uma visão de dentro e de fora. E você vai ser a peça fundamental para unir todo esse povo. Você precisa juntar outros jovens que observam de dentro e de fora para vocês começar a unir todo o seu povo. Aí eu voltei para casa com essa missão, né? Então eu comecei a juntar outros jovens para fazer os movimentos, para ir nas reuniões e tal. E aí a primeira coisa que eu comecei a perceber é que tinham não indígenas que influenciavam politicamente dentro da aldeia, né? Então, de toda essa situação, hoje a gente é unido, né? Então, todos nós somos unidos, a gente sai para nossas manifestações, resolver nossas coisas, todo mundo junto, reza todo mundo junto, canta, né? Então, hoje a gente está unido, mas foi através de um trabalho mesmo, né? Que eu tive que semear ali essa união, né? Porque não tinha mesmo, né? Esse movimento todo mundo junto, né? Mas é um pouco dessa história, assim, né? De como eu fui me formando como uma liderança, né? Então, depois que começou esses movimentos, né? Outras aldeias também começaram a pedir ajuda para a gente, né? Então, aí foi onde eu saí, né? Só de uma comunidade e fui para as outras comunidades também ajudar também, né? Então, a minha avó faleceu em 2012, né? Então, depois que ela partiu, a gente ficou bem abalado, né? Meu avô já tinha falecido já no começo da década de 90, né? Então foi muito difícil para a gente, né? Ficar sem ela. E aí foi colocado um tio meu, né? Como cacique, né? Já tinha cogitado a ideia de eu ser cacique, né? Já tinham colocado meu nome para ser um possível cacique, né? Mas não tinha acontecido, né? Na atuação política, né? Como uma liderança, eu comecei a ser reconhecido pelos Guarani, por outras aldeias, né? Como uma liderança de frente, né? De chegar, de saber se posicionar, de saber cobrar o direito da comunidade, né? Então, muitas vezes tinha algum problema em alguma aldeia, em outro lugar, poderia ser em São Paulo ou em outro estado. Então, eles me chamavam para lá, para me estudar a situação que estava acontecendo, me apropriar daquele tema e atuar como uma liderança de representatividade daquela comunidade. Então, a gente pensava estratégias, né? O que a gente ia fazer, se a gente ia chegar num secretário, num ministro, num juiz, quem quer que seja, né? E aí sempre eu ia na frente junto com o pajé, né? Então, o pajé, a estratégia nossa era assim, eu como uma liderança política e um pajé como líder espiritual. Então, o pajé ia, falava em Guarani, né? Que eles não falam muito bem português, aí tinha a tradução do que ele falou, introduzindo a reunião, a conversa, e aí entrava eu atuando como uma liderança, né? Cobrando, né? Esse direito, né? Então, foi assim que eu fui sendo reconhecido como uma liderança, né? Tupã,